Circle of Inevitability, capítulo 897. A peculiaridade da demônia de preto. Lumian não confiou totalmente em sua espiritualidade, mas procurou cuidadosamente na área atrás do espelho, mas não encontrou nada. Será que essa poderia ser a pessoa espelhada da demônia de preto? Franca perguntou, em dúvida. A pessoa espelhada da demônia de preto não deveria ser tão fraca. Lumian balançou a cabeça. Os dois tentaram usar a adivinhação do espelho mágico, mas não receberam nenhuma revelação efetiva. Deveríamos tentar perguntar àquele com os resultados de adivinhação mais precisos? Franca sugeriu, mal escondendo seu medo e aversão. Depois de refletir por um momento, Lumian disse: vamos esperar até consultar a Madame Mágica e os outros antes de considerar essa opção. Talvez a Madame Mágica pudesse descobrir no mundo espiritual o que exatamente era a demônia de preto morta. Franca suspirou aliviada, virando seu olhar para a saída do espelho, dizendo com medo persistente: agora mesmo, a demônia de preto ignorou completamente o estado petrificado do quarto, quase me assustou até a morte. Uma anomalia tão gritante estava bem na frente de seus olhos, mas ela agiu como se fosse cega. Ela poderia pelo menos ter fingido ter notado. Mesmo sabendo que o motivo que dei não iria te convencer, eu ainda agi profissionalmente até o fim, não foi? Lumian refletiu por um momento antes de dizer: talvez ela realmente não tenha percebido. Que você é ainda melhor do que eu em contar histórias de terror. Franca estremeceu. É possível que a morte desta demônia de preto leve a uma perda parcial da percepção sensorial ou espiritual na verdadeira demônia de preto, tornando-a incapaz de perceber os sinais correspondentes por um curto período de tempo, especulou Lumian pensativamente. Franca assentiu pensativamente. Então você está dizendo que a demônia de preto que você matou era parte da verdadeira demônia de preto, separada por razões desconhecidas. Se pudéssemos dominar todo o conhecimento místico relacionado à demônia imperecível, seríamos capazes de encontrar a resposta para essa pergunta, afirmou Lumian. Não necessariamente, Franca refutou, seus pensamentos saltando como sempre. Talvez isso não seja uma característica da demônia imperecível, mas sim uma peculiaridade da própria demônia de preto. Você não disse que a posição e o papel dela na seita das demônias não combinam muito com sua sequência? Essa é uma possibilidade. Lumian concordou com a declaração de Franca. Seja você, ou eu e Jena, se quisermos ir mais longe no caminho da demônia no futuro, esses segredos são algo que devemos entender e dominar. É também por isso que não podemos ignorar a seita das demônias e devemos interagir com elas. Mas eu quero mudar para caçador no futuro. Bem, a sequência 4 tem que ser demônia do desespero, e talvez na sequência 3 eu possa deixar a seita das demônias. Mas a demônia imperecível parece muito atraente, eternamente jovem, difícil de matar, habilidosa em ressurreição, basicamente tenaz e longeva, sem envelhecer. Mudar de caminho na sequência 2? Mas se tornar um anjo é certamente muito difícil. Eu só conheço Madame Mágica entre os anjos nos arcanos maiores. Franca hesitou e lutou internamente. Ela olhou para Lumian, sorrindo de repente e dizendo: eu resisti ao feitiço da demônia de preto agora mesmo. Suas sobrancelhas e olhos pareciam dizer: elogie-me rapidamente. Lumian olhou para ela. Eu me lembro de quando te conheci, você era madura, arrojada, charmosa e tinha determinação. Você era uma irmã mais velha confiável. Mas agora... Não, um irmão mais velho confiável, Franca retrucou instintivamente. Todo mundo tem facetas diferentes. Você consegue agir da mesma forma com estranhos como age com irmãos a quem pode confiar sua vida. Consegue lidar com questões triviais diárias no mesmo estilo de crises repentinas?
Isso seria exaustivo. Ela ficou presunçosa novamente. Essa era uma sequência 3, demônia imperecível. Embora ela não usasse charme diretamente, apenas com base em sua beleza, o fascínio inato de uma demônia de alta sequência e sua aura em constante mudança, poucos homens poderiam recusá-la. Mas eu consegui. Lumian caminhou em direção à saída escura que levava de volta à sala de estar, dizendo casualmente: ser capaz de recusar é uma coisa boa. Embora se tornar a amante da demônia de preto realmente lhe permitiria aproveitar o corpo de uma demônia de alta sequência, e o prazer que ela traz, e gradualmente ganhar sua verdadeira confiança, isso também faria com que você gradualmente se tornasse viciada, incapaz de se libertar, tornando-se distorcida e corrompida, abandonando tudo o que você originalmente valorizava. Certo, Franca respondeu instintivamente, então agarrou seu rabo de cavalo e disse: não é esse o ponto. Você sabe por que eu fui capaz de recusar a proposta da demônia de preto? Você pensou em Jena naquele momento? Lumian ponderou brevemente. Franca assentiu com satisfação, falando num tom que sugeria que seu irmão a entendia melhor. É isso mesmo. Lumian não pediu detalhes e continuou em frente, preparando-se para retornar ao mundo real. Nesse momento, Franca, ao mesmo tempo tomada pela inspiração e subitamente impulsiva, acrescentou: eu também pensei em você. Assim que as palavras saíram de sua boca, a demônia da aflição congelou, como se tivesse sido atingida por um raio. Droga, por que eu disse isso em voz alta? Franca imediatamente quis cavar um buraco e rastejar para dentro dele. Ao mesmo tempo, ela rapidamente examinou seu estado anterior para determinar se havia sido manipulada ou se foi realmente um momento de impulso. Vendo Lumian parar no meio do caminho, sua expressão se tornando um tanto complicada, Franca finalmente confirmou que foi a inspiração de sua espiritualidade que a tornou impulsiva, fazendo-a tentar isso. Assim como Jena havia dito antes, Lumian precisava saber claramente que ele, como pessoa, ainda era valorizado, querido e necessário. Já que eu disse isso, eu poderia muito bem continuar. Franca olhou para o atordoado Lumian, deliberadamente usando um tom teimoso. Eu também não sei por que pensei em você naquele momento. Eu pensei que nós só tínhamos um relacionamento puramente físico. Talvez seja porque você estava assistindo do quarto de hóspedes. Isso fez Lumian zombar instintivamente, como se quisesse refutar. Ele não disse palavras semelhantes, mas perguntou em voz um pouco mais baixa: o que você achou de mim? Droga, você está realmente perguntando? Mano, quem consegue dizer essas coisas em voz alta? Enquanto Franca xingava internamente, ela sorriu e olhou Lumian de cima a baixo. Não sei porquê, mas sinto que você ficou ainda mais bonito depois de entrar em contato com o artefato selado formado pelos restos mortais de Omibela. Você pode até rivalizar com a demônia de preto agora. Bem, pelo menos em uma de suas auras. Normalmente, beleza e formosura não podiam ser quantificadas e comparadas, mas no caminho da demônia, elas podiam. Sequências superiores teriam mais charme feminino do que sequências inferiores, e eram geralmente mais bonitas, a menos que a demônia de sequência inferior fosse originalmente muito atraente, ou melhorasse sua aparência por outros meios, como usar o brinco mentira, ou entrar em contato com a corrupção extrema da beleza. Lumian satisfazia ambas as condições. Sem esperar que Lumian respondesse, Franca suspirou deliberadamente. Naquela época, eu deveria ter me lembrado de você, cujo charme poderia rivalizar com o da demônia de preto, mas estranhamente, eu me lembrei do você inicial que sempre gostou de agir como um irmãozinho. Talvez eu não quisesse fazer um ato impróprio na frente de um irmão. Depois de alguns segundos, Lumian olhou para Franca. Talvez Jena e eu também tenhamos nos tornado suas âncoras. Ei,
Não diga isso tão seriamente e como em um livro didático. Franca resmungou, então perguntou: a demônia de preto me pediu para contatar os membros principais do partido do imperador. Poderia haver algum risco oculto? Achei que ela me faria lidar com as tarefas especiais relacionadas ao mundo dos espelhos, ela não parece ter retirado essas tarefas das investigações anteriores do povo espelhado. O novo esquema do Partido do Imperador pode estar relacionado ao mundo dos espelhos especial, disse Lumian em tom neutro. Franca pareceu confusa. Como elas estão conectadas? Lumian explicou simplesmente: você esqueceu quem é o líder do povo espelhado? O Imperador Roseli espelhado, o Partido do Imperador, eu entendo agora. Franca percebeu de repente. Ela imediatamente olhou Lumian de cima a baixo. Por que eu sinto que você ficou mais inteligente? Este é o resultado da mistura dos caminhos da demônia e do caçador, disse Lumian com um leve sorriso. Antes, eu usava a habilidade de conspirador para reunir pistas, estudar detalhes e deduzir conclusões. Agora, primeiro eu obtenho alguma inspiração, tenho algumas ideias e então confio em conspirador para analisar possibilidades. Isso economiza muito tempo. Agora mesmo, quando a demônia de preto mencionou o partido do imperador acreditando no imperador Roseli e querendo restaurar o império, eu naturalmente associei isso ao Roseli espelhado, e então conectei os dois. Você está me fazendo querer mudar de caminho, Franca murmurou enquanto seguia Lumian de volta ao apartamento 702, ainda branco acinzentado. Ela tirou 300 verdor da bolsa do viajante e as colocou sob uma pequena pedra. Esta foi uma compensação para o proprietário. Depois de fazer isso, Franca olhou novamente para o espelho de corpo inteiro com um leve tom acinzentado e disse em um tom decepcionado: a habilidade travessia do espelho do amuleto de gelo foi usada, e a demônia de preto não me deu outro. Você terá um novo em breve, embora ele só possa ser usado umas 5 ou 6 vezes, disse Lumian aparentemente casualmente. O quê? Franca olhou para seu companheiro em confusão. De onde vem o novo amuleto? Lumian apontou para si mesmo. De mim. Você esqueceu que eu sou uma demônia do desespero e posso fazer amuletos semelhantes rezando para mim mesmo? Certo, Franca ficou um pouco cativada pelo tom e pela expressão de Lumian. Quem poderia resistir a uma menina tão linda dizendo tais coisas e fazendo tais gestos? Quando Lumian abriu a porta para sair, Franca de repente percebeu. O humor desse cara parece ter melhorado um pouco. Ele até consegue responder minhas perguntas de vez em quando num tom relativamente leve. Franca rapidamente os alcançou, seus passos pareciam leves e arejados. Reticências. À noite, no subterrâneo de Traer, numa caverna de uma certa pedreira. Lumian e Ludwig observaram Anthony invocar com sucesso um demônio pássaro com cabeça humana em nome do Senhor Tolo, mas não conseguiram seu reconhecimento. O demônio pássaro com cabeça humana, uma criatura do mundo espiritual, fazia parte do ritual de avanço para a sequência 5, caminhante dos sonhos do caminho do espectador. Se você o tivesse invocado por meios normais, eu poderia forçá-lo a assinar um contrato com você, Lumian comentou casualmente ao ver Anthony dissolver a parede de espiritualidade e sair. Mas agora ele foi invocado em nome do Senhor Tolo, e ambas as partes do ritual estavam se comunicando em um estado pacífico. Anthony concordou com um aceno de cabeça. Mas isso não corresponde aos métodos normais de invocação. Pretendo rezar ao Senhor Tolo novamente no mês que vem, esperando receber a proteção de seu anjo. Este é outro método fornecido pela Madame Justiça, mas tais orações devem ser feitas preferencialmente depois de algum tempo. Mês que vem, em mais alguns dias, devemos entrar no sonho do Senhor Tolo.
Ter um caminhante dos sonhos seria muito melhor. Os olhos de Lumian se moveram levemente enquanto ele virava a cabeça para olhar para Ludwig ao seu lado, e perguntou: existe algum ingrediente que pode ajudar Anthony a permanecer lúcido no sonho? Mesmo que seja por pouco tempo. Ponto.